Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma programação do Centro Espírita Semente Cristã. Nesses momentos de pandemia, de ausência dos trabalhadores da Casa Espírita, nós estamos realizando de forma remota o Evangelho, se bem que essa prática é uma prática que vai permanecer, mesmo passado esse momento de isolamento, mas é um momento em que nós convidamos a todos vocês para conhecer um pouco da codificação, conhecer um pouco do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos rogar a Deus, o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre amado Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho de amor e a espiritualidade amiga, as bênçãos de que necessitamos para esse momento. E que seja um momento de muita reflexão, de muito aprendizado para todos nós. Então, em nome do nosso querido Mestre Jesus e da equipe espiritual que nos assiste na Casa Semente Cristã, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item simplicidade e pureza de coração. Nesses estudos, nós vamos utilizando não só o livro do Evangelho, como também o livro dos Espíritos, ou da obra da codificação, que tem alguma informação que a gente possa juntar com as informações que o livro do Evangelho nos traz, enriquecendo o conteúdo, porque é um momento em que a gente aproveita para passar o maior número de informações a respeito. Então, hoje, além do livro do Evangelho, nós vamos utilizar também o livro dos Espíritos e algumas informações do Espírito Emmanuel. Então, iniciando esse capítulo, nós temos em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nesse capítulo, nós encontramos também em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, a informação. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se, e aqui eu substituí a palavra por repreendeu-os, e lhes disse: deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, essa narrativa mostra um momento de Jesus em que era procurado também pelas crianças, porque os pais levavam as crianças até Jesus para serem abençoadas por ele. Jesus ficava muito feliz com o convívio das crianças e as recebia com muita alegria. E naquele momento, na ânsia de não interromper o trabalho, de não causar nenhum incômodo a Jesus, os apóstolos quiseram barrar, vamos dizer assim, a presença das crianças. E Jesus repreendeu e disse: não, deixai vir as minhas criancinhas. E aproveitou para passar o ensinamento de que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E é nesses para os que se lhes assemelham que nós vamos assentar aqui a nossa fala, a fala dos Espíritos, porque muitas pessoas entendem que Jesus disse que o reino dos céus é para as crianças. E aqui está posto para os que se lhes assemelham. Mas vamos entender isso ao longo do nosso estudo. Então, os Espíritos nos trazem a informação nesse livro do Evangelho de que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo como tomou da humildade. Então, se a pureza do coração é inseparável da simplicidade, da humildade, do egoísmo e do orgulho, ali estava uma figura que Jesus poderia utilizar, como ele sempre gostava de ter uma imagem forte que fixasse bem na mente das criaturas o ensinamento, que era a criança, que tinha essa pureza do coração. As crianças trazem essa pureza, essa simplicidade, essa humildade, essa ausência de egoísmo e de orgulho. São muito puras na sua essência,
quando muito crianças. Então, esse espírito dessa criança, ele pode ser muito mais antigo do que aquele ser que ali está. A forma é de uma criança, mas, em verdade, aquele espírito pode ser um espírito com muitas experiências, com uma bagagem de conhecimento muito grande, com muitas vivências, né? Então, renascendo para a vida corporal, ele traz as imperfeições de que não se tinha despojado em suas precedentes existências. Então, as crianças, elas renascem naquele corpinho pequeno, mas podem ser espíritos muito antigos, espíritos que têm muitas imperfeições, que já tiveram vivências desastrosas, mas que naquele momento não está perceptível esse estado de imperfeição delas. Aquele momento da infância é o momento da pureza, da simplicidade, dessa ausência de egoísmo e de orgulho. Se bem que a gente sabe que já existem crianças hoje, nos dias de hoje, que a gente percebe que demonstra, já desde muito pequeno, um comportamento agressivo, invejoso, egoísta, como nós veremos daqui a pouco. Então, do ponto de vista da vida presente, nos diz o Evangelho, Jesus falava, né? Porquanto a criancinha não, havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então, a criança, quando nasce, ela não traz ainda assim tão presente, tão marcante, o que, na sua essência, ela é como espírito. Então, ela não manifesta nenhuma tendência, a não ser a da inocência, da candura, o que faz com que se tenha essa ideia de que a criança é um ser puro. E aí, continuando, o Evangelho nos diz: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Alguns poderão perguntar, bom, se já viveu, então por que ele não se mostra como foi, como vivenciou a vida? E aí os espíritos nos dizem que tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, a sabedoria divina aí está presente justamente nessa condição de trazer essa criança na inocência, na ingenuidade, porque assim era necessário, para que os pais recebessem com muito carinho aquele ser, cuidassem deles com muito amor, vissem neles a carência, a necessidade, a ingenuidade, e cuidassem deles com muito carinho. Porque já imaginou receber um filho, olhar para ele e reconhecer nele um inimigo do passado? Reconhecer nele um espírito perigoso, um espírito raivoso, um espírito que traz uma trajetória de erros muito grande? Será que os pais iriam se devotar com o mesmo sentimento? Porque hoje a gente vê muitas vezes determinados pais rejeitarem os filhos porque eles trazem uma anomalia física. Agora imagina se de imediato olhassem para aquele filho e já percebesse o caráter dele, já soubesse quem era aquele espírito que estava chegando ao seu lar. Então, a sabedoria divina trabalha nesse sentido, de fornecer àquele espírito todas as condições dele chegar, ser bem recebido, ser bem amparado, ser bem instruído, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se melhorar. Então, diz o Evangelho que ao se aproximar a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, antes de reencarnar, o espírito perde a consciência de quem ele foi no passado, para ele reencarnar numa condição de recomeçar. Então, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado.
renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, ele esquece que ele foi no passado, ele reencarna para recomeçar uma nova vida, então ele precisa ter aquele ponto de partida, que é aquela nova experiência. Ele não precisa lembrar de nada do que ele foi no passado. Quem o recebe também não precisa. Mas ele traz consigo as suas tendências. O passado reage sobre ele, porque à medida que ele vai se fortalecendo, à medida que ele vai crescendo, essas lembranças vão retomando. E aí o espírito vai se tornar senhor das suas conquistas e vai se revelar como ele realmente é, quem é aquele espírito que nós recebemos. Então, a partir do nascimento, nos diz o Evangelho, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se achar ainda adormecidas as ideias que ele forma o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados ou adormecidos, ele é mais maleável, e por isso mesmo mais acessível às impressões, capaz de modificarem a sua natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, a criança nasce, não lembra do passado, mas aos poucos essas lembranças vão retomando. Aos poucos o espírito vai se relembrando do que foi, do que na realidade era no passado. No início ele é muita inocência, mas aí com o tempo o que acontece? Esses instintos vão despertando e aí ele vai começando a se revelar como realmente é. Então esse momento em que a criança está com essas ideias adormecidas é justamente o momento em que os pais devem trabalhar. A tarefa que incumbe aos pais é justamente essa, de aproveitar esse momento para orientar, para educar, para instruir esse espírito, enquanto ele não está senhor das suas ideias, das suas vivências, dos seus instintos, das suas experiências. Quando uma criança nasce, traz consigo, além de traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões. Então, a criança nasce e às vezes a gente diz, mas é o pai todo, as expressões dele, tudo, do jeito, os gostos do pai, a natureza do pai ou da mãe ou de um avô, algo dessa natureza, porque eles trazem traços semelhantes dos pais, de outros membros da família, e pode trazer muitas aptidões, como nós vimos aí, muitas crianças, gênios, que nunca aprenderam uma determinada situação, uma determinada arte, ou nunca estudaram determinado conhecimento, no entanto, se apropriam dele com muita facilidade, se projetam, inclusive, como gênios, assim como também tem aqueles que trazem deficiências, incapacidade de estudar, de compreender, algumas deficiências até de natureza física ou mental, ou até mesmo moral, que são aqueles espíritos que desde muito cedo revelam um caráter muito desequilibrado. Então, em razão disso, é indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, a fim de que adquiram valores verdadeiros, reais, superando as dificuldades. Então, esse espírito renasce para ser reeducado. E esse período em que ele fica esquecido do passado é o período que os pais têm para reeducá-lo, para transformá-lo moralmente, para que quando ele venha a assumir a sua postura de espírito, quando chegar à adolescência, que geralmente é nesse período, ele já tenha feito alguns aprendizados. E aí, se ele fez esses aprendizados, com certeza, ele vai amenizar muito daqueles instintos, daquelas situações pesadas que ele traz do passado. Se não fez nenhum, aí a situação vai ser difícil. Então, é através desse processo de esquecimento e renovação da vida que ele pode dar continuidade à construção de sua personalidade. O amor, o conhecimento e a disciplina serão gravados nessas almas que estão reescrevendo a própria história nas lições que as deverão acompanhar para sempre. Então, esse amor, esse conhecimento, essa disciplina, essa espiritualização do ser vai sendo gravado, é como se estivesse ali se sobrepondo a ideias negativas, erradas,
aqueles novos conhecimentos, como se fosse apagando aquele arquivo e reescrevendo outros. E o Evangelho nos diz que, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, para a gente observar os nossos filhos, observar para perceber quais são os instintos que ele traz. Porque muitas vezes está muito claro. A criança, muito cedo, é muita rebeldia, é muita agressividade, é muita violência, maltrata os bichinhos, bate em todo mundo, não respeita ninguém, já está dizendo quem é. Já está demonstrando ali com os instintos quem é aquele ser. E muitas vezes os pais, podendo aproveitar esses momentos para educar o filho, não com a palmada, mas com a disciplina, com o amor, com o conhecimento, o que acontece? Acha tudo muito bonito. Sorri daquelas coisas, acha interessante. Tem gente aí filmando horrores das crianças e botando na internet como se fosse algo de belo. Uma rebeldia expressa ali que a gente olha, parece que está vendo um adulto mesmo se manifestando. E não aproveita bem esses momentos. E aí o que acontece? Passada a fase do aprendizado de hoje, retoma aquele espírito, todos os seus instintos, e daqui a pouco os pais estão feitos loucos, com a mão na cabeça, dizendo, meu Deus, mas era uma criança tão boa, era uma criança tão... Agora é desse jeito, por quê? Porque agora o espírito assumiu. Agora, realmente, ele é senhor de si, ele agora vai se manifestar com as suas tendências, com as suas viciações, com suas aptidões. E se nada foi dado para ele nesse período, a coisa fica complicada. Então, não é racional, nos diz Kardec, na questão 199A do Livro dos Espíritos, considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Então, Kardec chama a nossa atenção justamente para isso. Nós não podemos considerar a infância um estado normal de inocência, porque existem casos aí que chamam a nossa atenção. Nós temos visto casos aí de assassinatos terríveis por crianças, de crimes hediondos por crianças. E a gente pensa, meu Deus, mas é uma criança. Justamente, essas crianças trazem em si os piores instintos de vidas passadas, criminosos, situações ainda de muita violência, de muita vingança que esses espíritos trazem, e aí não tiveram nenhuma educação. Nesse período não receberam nenhum acompanhamento. E aí Kardec continua perguntando. Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhes dão? Então, muitas vezes, a família se esforça até, e não consegue de maneira nenhuma, porque aquele espírito traz algo de tão renitente nele, de tão fortemente impregnado nas suas vivências, que parece que ele não assimila. E os pais se desesperam porque tentam de todas as maneiras e não conseguem educar aquele filho, direcionar para o bem. Isso deixando claro que aquele espírito, ele não foi, Deus não criou daquela forma, é um espírito que vem ao longo das vivências, se conduzindo sempre no caminho do erro, do mal, da ignorância, e está ali naquele momento esperando uma oportunidade de aprendizado. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso, que é aquilo que nós acabamos de dizer. Os pais se esforçam, fazem de tudo, mas não tem jeito, é uma perversidade muito grande, é uma inferioridade moral muito grande do espírito, mesmo com a educação que recebe, parece que não contribui em nada para ele. As que se revelam viciosas, é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Existem crianças no vício desde muito cedo. Eu sei que a situação influencia muito o ambiente também, mas nem todos que estão no mesmo ambiente entram em viciações, senão aqueles que já têm. O vício já traz o vício em si. Então, são viciosos porque esses espíritos não progrediram muito. Esse vício já faz parte da vida deles. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos sobre a infância questões da 379 a 385,
que nos trazem muitos esclarecimentos. E nós escolhemos, junto com esse texto do Evangelho, trazer essas informações, porque são informações muito necessárias nesse momento. Nós estamos vivenciando um momento no nosso planeta em que um dos desafios é justamente a educação da família, dos filhos. Então, nós não podemos deixar passar a oportunidade de falar sobre esse assunto, principalmente quando estamos falando do Evangelho, quando estamos falando de crianças, nesse momento em que Jesus as acolhe. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido ou ter progredido mais do que o de seus pais. E isso é uma verdade. Existem criaturinhas que os próprios pais observam que onde esse menino aprendeu tudo isso? De onde ele traz tudo isso? A gente costuma até brincar quando vê uma criança assim, muito expressiva, muito inteligente, com conhecimentos, que a gente diz assim, sai desse corpo que ele não te pertence. Porque a expressão daquele espírito ali é algo além do tamanho dela, dizendo claramente que ali está um ser que tem conhecimento, que tem vivência, que tem experiência. Então, nesse caso aqui, é como os espíritos nos dizem, tem espírito que pode ser mais evoluído do que os próprios pais. Apenas os órgãos é que impedem a sua manifestação. Quer dizer, ele está preso num corpinho pequeno e ele não consegue se expressar como gostaria, porque o corpo não permite. Justamente porque Deus, sabiamente, assim, fez a infância, para que tenha esse período de adaptação à vida, de orientação, de reeducação. Então, ele age em razão do instrumento com que pode se manifestar. Eu já vi criança dizer que se sente incomodada com aquele tamanho. Eu lembrei agora do meu neto Arthur, a minha filha contando, porque ele sempre foi muito precoce, que quando ele foi para a aula, nos primeiros dias, ele chegou em casa chorando. E a mãe disse, por que ele estava assim? Ele disse, na minha sala só tem bebezinho. E quem era ele, se não um bebezinho também? Mas o espírito se via como algo bem mais. Como se tivesse mais idade, como se tivesse mais... E estava se sentindo ali, o corpo fazia com que a necessidade dele fosse de estar ali junto com aqueles coleguinhas do mesmo tamanho dele, da mesma idade dele. Mas olha a expressão, só tem bebezinhos, porque ele se achava de um conhecimento maior, de uma capacidade maior, e achava assim que ele deveria estar numa sala do ensino médio, sei lá, junto com os grandes. Então, essa é a expressão de um espírito que está preso a um corpo pequeno, mas que já manifesta, já traz em si as suas vivências, as suas tendências, os seus instintos, as suas aptidões. E aí, na questão que nós estamos fazendo o estudo aqui, do Livro dos Espíritos, que são questões que nós convidamos a quem tem interesse ler, principalmente que se trata da criança, né, da infância. Nós temos também aqui a pergunta seguinte: numa criança de tenra idade, o espírito, exceto pelo obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? É aquilo que eu falei nesse instante do Arthur. O corpo é de criança, mas de repente já quer pensar como um adulto. E os espíritos responderam que, quando é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, de fato, a inteligência bastante limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. E essa perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, quando ele é criança, ele manifesta uns lampejos de inteligência, como nós falamos agora, mas ele não é alguém capaz de assumir uma responsabilidade de um adulto, de manter aquele conhecimento em todos os sentidos. São lampejos que o espírito tem naqueles momentos, porque a inteligência dele é limitada. Ele não pode fazer uso dela toda naquele momento, de maneira nenhuma. Essa perturbação que ocorre desde lá o mundo espiritual dele esquecer o que ele é,
e quando reencarnar e retomando essa lembrança, não vem de repente. Ela vai aos poucos se descortinando, o espírito vai se apossando das suas conquistas, porque, como diz Emmanuel, o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, essa criança, com o tempo, ela vai assumindo a sua intelectualidade, os conhecimentos que traz. E aí a gente vai observando o progresso dessas crianças. E, em caso contrário, a gente vai observando também, em muitas situações, quando o espírito começa em queda, quando ele começa a adentrar campos negativos, desequilibrados, desorganizados, com os quais ele se vincula pelas tendências do passado. E qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, esse período de infância é necessário justamente para isso, para que o espírito tenha essa oportunidade de se aperfeiçoar. E ele é mais acessível quando criança, a gente sabe disso. Uma criança é mais fácil de você conduzir para uma escola, de você colocar para estudar, de você exigir dele um pouco, cobrar um pouco dele, coisa dessa natureza, o que já se torna mais difícil com um adolescente. Então, é preciso que esse período de infância, a criança passe por esse período, para que os pais tenham condições de melhor auxiliá-lo. E de onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Eu tenho ouvido muitos pais dizer isso, e a gente observa muito nas crianças a mudança que se opera quando chega no estado de adolescência. Muitos se transformam completamente. E os pais até dizem assim, olha, está muito diferente, era uma criança tão amável, agora é grosseiro, não quer saber da gente, não quer... Por quê? Porque nesse momento o espírito retoma a sua natureza e se mostra como era. Tem um amigo psicólogo, o Adenar Novaes, que diz que o espírito reencarna realmente quando ele entra na adolescência, que é quando ele realmente assume a sua personalidade e diz, cheguei. E isso às vezes assusta os pais, porque é como que acontecesse de repente. Aquele jovem que antes era muito amoroso, muito caseiro, pai, mãe, tudo de repente já não quer mais, já não tem mais esse laço de afetividade, essas coisas, tudo isso porque o espírito retomou as suas conquistas e agora o pensamento dele já é diferente. Então, é justamente essa questão que é importante ser observada por todos nós, como nos diz os Espíritos, nessa questão do Livro dos Espíritos, as crianças são os seres que Deus envia em novas existências e para não lhes impor uma severidade muito grande, lhes dá todo o toque de inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. Então, Deus envia essas crianças em nova existência e para que elas não sejam tratadas severamente, lhes dá toque de inocência. Porque se viessem já demonstrando tudo isso, não teriam carinho, não teriam amor, não teriam atenção, como recebem por conta da inocência. Então, até mesmo as criaturinhas de natureza má, elas não vêm revelando quem são quando renascem, de maneira nenhuma. E esse amor, com certeza, seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude. Ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhes dão toda a afeição e os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual aparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressaem as características que estavam ocultas na primeira infância. Então, é como nós acabamos de dizer, se esse espírito se revelasse com toda a sua arrogância, com toda a sua inferioridade, com certeza não teria o amor
que recebe dos pais, da forma como recebe as criaturinhas inocentes. Então, a assistência é dada para essas criaturas justamente em função dessa carência, dessa necessidade. E aí chega a fase, como nós vimos aqui, em que a criatura assume a sua postura espiritual, e aí, se ele for fundamentalmente bom, ele vai se conservar bom, junto da família, junto dos amigos, em sociedade. Se for o contrário, ele vai demonstrar exatamente quem ele é. Então, nos diz Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 109, que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Até os 7 anos, o espírito não está ligado completamente, ele está ainda um pouco do mundo espiritual, um pouco do mundo material. Por isso que é tão comum as crianças terem essa interação com o mundo espiritual, amiguinhos invisíveis, ver espíritos, coisas dessa natureza, e depois que passa 7 anos não acontece mais nada disso. Por quê? Porque ele ainda não está perfeitamente interligado com essa matéria orgânica, ele ainda está um pouco no mundo espiritual. André Luiz até fala que é o período em que a muleira ainda está aberta. 7 anos em diante, fechou a muleira, é como se fechasse contato com o mundo espiritual. E aí, essas recordações que ele traz do plano espiritual são mais vivas nesse período, e eles se tornam mais suscetíveis de renovar o caráter. E isso se encontrar pais legítimos representantes do colégio familiar. Quer dizer, essas criaturinhas vão se modificar, se encontrarem pais amorosos, zelosos, cuidadosos, que queiram realmente auxiliar esse espírito nessa trajetória em que ele se encontra. Passada a época infantil, nos diz Emmanuel, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, o processo de educação moral que forma o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Então, depois desse período, se a gente não fez nada até aí que quer começar, comece, mas vai ser mais difícil. Não vai ser tão fácil quanto teria sido naquele período em que a criança estava mais acessível, estava mais, vamos dizer assim, moldável para que os pais pudessem auxiliar. Então, nesse capítulo que nós estudamos agora, da simplicidade e pureza de coração, onde Jesus coloca a criança como sendo referencial para que aqueles que se lhes assemelham é que serão salvos, nós concluímos esse estudo com essa afirmativa dos Espíritos que nos diz: o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, temporariamente, a criança está naquela túnica de inocência. E Jesus utilizou com verdade essa afirmação quando fala que a criança é símbolo de pureza e de simplicidade. E quem quiser conquistar o reino dos céus, que se lhe assemelhe. Não é que se torne criança no sentido de voltar a ser criança, porque isso é impossível. Mas voltar a ser criança no sentido de voltar a ter a simplicidade, a humildade, de se desvincular do egoísmo, do orgulho, que a gente sabe que são posturas muito presentes em nossas vidas de espíritos, porque todos nós que aqui nos encontramos estamos aí nessa trajetória ainda de muita inferioridade, não somos espíritos superiores ainda, não conquistamos ainda, mas tivemos a nossa oportunidade, fomos educados, e com certeza os nossos pais fizeram o melhor, muitos deles sem condições de estudo, muitos deles sem terem recebido dos seus pais a educação adequada, mas tentaram, e fizeram por onde hoje estivéssemos nessa estrada, num caminho em que a gente acha que é correto e muitas vezes discrimina a educação de um filho, a postura de um filho, mas o que nós precisamos entender é que aquelas criaturinhas que estão ali, que não obedecem aos pais, que não estão, vamos dizer assim,
com bons ideais, são seres que estão precisando de auxílio, de aperfeiçoamento moral. E se estamos recebendo essas criaturinhas agora, prestemos atenção nas suas tendências, para a gente começar a educar de pequeno. E prestemos atenção também, porque estão reencarnando muitos espíritos comprometidos com a renovação do nosso planeta. Espíritos que trazem bons sentimentos, espíritos que trazem conhecimentos. Não vamos estragar essas criaturinhas. Vamos ficar atentos às tendências deles, aos comportamentos e tudo mais, e perceber que são espíritos que trazem realmente grandes propostas para o futuro. E muitas vezes os pais descuidam de dar um suporte, de dar uma educação, de dar uma orientação, liberam demais, ignoram aquele ser junto dele, não fazem o que deveriam fazer como pais, e essas criaturas muitas vezes se perdem, quando poderiam estar realizando um trabalho grandioso, porque assim foram trazidos pela misericórdia divina para essa proposta. Então, que esse ensinamento de hoje possa nos despertar para essa grande missão que Deus nos deu, de nos dar os nossos filhos, principalmente os pais, e nós estamos aí nos aproximando do Dia dos Pais, que possam ter essa compreensão, que possam ter esse entendimento. Não são pais por acaso. Esses filhos não chegaram por acaso nas suas vidas. E esperam, cada um deles, até mesmo aquele que já está crescido, que está revoltado, ele com certeza tem uma cobrança muito grande a ser feita aos pais. E se assim está se expressando, é porque sente a ausência de um carinho, de um conforto, de um consolo, de um companheiro, de qualquer coisa. Então, que a gente possa se voltar para essas crianças, como Jesus fez. Deixai vir as minhas criancinhas. Convidemos os nossos filhos, convidemos as nossas crianças. Busquemos esse convívio. Ajudemos. E com certeza, no reino dos céus, estarão todos, pais, filhos, familiares, todos aqueles que se colocarem, como Jesus disse, de conformidade com uma criança. Então, nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, dando graças a Deus por mais esse ensinamento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por nos trazer o seu evangelho como roteiro, como caminho, verdade e vida para as nossas vidas. Agradecer à espiritualidade amiga, temos muito a agradecer, porque graças a Deus estamos vivos, estamos tendo a oportunidade dessa experiência grandiosa na Terra, estamos com saúde. E se temos familiares doentes, se estamos doentes, vamos também pedir a Deus amparo, proteção, força para a gente seguir adiante e agradecer a Deus, porque mesmo os processos de dor e de sofrimento, eles trazem ensinamentos para nós, os espíritos. Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando, aqueles que viram depois esses vídeos, acompanharam esse estudo, que Deus nos permita a cada dia se despertar, que Deus nos permita a cada dia essa necessidade de espiritualização, de buscar o amor de Deus, os ensinamentos do Cristo, que vão nos conduzir, que vão nos amparar e que vão nos fortalecer sempre. Muita paz a todos, uma boa noite e até a próxima sexta-feira, quando estaremos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho. Muita paz a todos.